sábado, né, para quem nos assiste ao vivo, né. Evidentemente, quem em outro momento acessar, né, o nosso programa via Facebook, pode ser em outro horário, mas o programa sempre é ao vivo das 9 até as 10h30 da manhã, aos sábados. Ele já está postado na página do programa Insight no Facebook. Uhum. Bom, nós iniciamos com a questão do luto, né, da ruptura, a administração, né, de uma notícia ruim, e andamos aí por várias searas, né, até mesmo na questão da relação homem-mulher, que às vezes ela é, né, agressiva, como a gente está vendo, né, nós trazemos conceitos que são agressivos, né, em relação à mulher, né, Newton? É muito mais fácil para o ser humano, Leandro, ser primitivo do que evoluído. Porque para ser primitivo basta deixar que as coisas apareçam, surjam na consciência. Basta permitir ser instintivo, digamos assim, instintivo no sentido de que a primitividade, a genética, o animalesco que cada um tem dentro de si surja, o fixo, o que não muda muito, que é pouco dinâmico dentro de nós. E é repetitivo, monotonamente repetitivo em termos de atuações e condutas. O diferente implica num processo psíquico muito mais elaborado, implica em nos desencaixarmos dessas coisas antigas e nos propormos modalidades mais eficientes, mais atuais de relacionamento, de enxergarmos o outro de uma forma mais profunda. Isso implica em que nós nos desencaixemos internamente dessas raízes todas que nos acompanham há milhares e milhares de anos e que de repente nos obrigam, nos facilitam condutas que vêm no piloto automático, mas que nos distanciam do sofisticado. Então temos uma incapacidade enorme, muitas vezes, de nos colocarmos no lugar do outro, de pensarmos o outro, de vivermos a nossa vida, mas levarmos em consideração as pessoas que estão na nossa volta. Um pouco o que nós vimos na política, né? Essa questão toda da corrupção, de um primitivismo, de um arcaísmo impressionante, só pensou nele. Chama a atenção, Newton, no meu entender, assim como entender o homem, né? O homem como um conjunto, homem e mulher, né? Porque se nós analisarmos, nós somos filhos, né? E somos criados pela mulher. Sim, pela mãe, né? Fundamentalmente. A mãe, a ideia é mudar vezes, isso, a mãe o pai, mas foi tem vítima sido assim ao longo dos anos, muitas vezes, de situações difíceis, né? Em que o homem ele castrava, ele maltratava, né? Sim. E no entanto ela reproduz nos seus filhos as mesmas, né, mazelas, vamos dizer assim, que o homem carrega da ancestralidade. Porque pensa pouco. Nós pensamos muito pouco. Nós, apesar de sermos pensantes, enquanto seres humanos, e essa foi uma das diferenças que nos ajudou a desenvolver a espécie, até nos impormos e dominarmos as demais espécies, somos muito pouco pensantes. Pensamos em termos de estratégia de guerra, de domínio, de extermínio. Isso aí pensamos com facilidade porque está facilitado dentro da nossa história e do nosso desenvolvimento. Mas em termos de rupturas e de relações e de rompermos com a agressividade, a destrutividade e o domínio, isso nós não pensamos. Pegarmos o modelo econômico que nós temos, mais agressivo impossível. A ideia do neoliberalismo, independentemente que possa ter coisas boas, ruins, não estou questionando aqui se é melhor que o capitalismo, se é melhor que o neoliberalismo, se é melhor que o socialismo, não é disso que eu estou falando. Eu me refiro à questão de por que vai se purificando, digamos assim, vão se purificando algumas técnicas, porque estão facilitadas entre nós, essa coisa desenfreada, essa coisa enlouquecida de colocar o material sobre o humano, o objeto sobre o afeto. Isso vem da história da humanidade. Se nós pegarmos a história dos nossos ancestrais, todos eles passaram dia e noite pensando como fazer para dominar o outro. A vida era feita de domínio. O indivíduo não estava em casa, tranquilo e sereno, esse ano vai ser legal, aí nós vamos ter um ano mais ameno, vamos poder viver. Não, ele estava o tempo todo pensando como nós vamos fazer para invadir. Essa questão de pensar livre e projetar o pensamento, né, Newton? Me chama a atenção no seguinte, né? A maior parte dos pensadores que o mundo teve, né, eles carregaram com eles, né,
conhecimento, aprendizagem e desenvolveram a aprendizagem em linhas de pensamento e criaram verdadeiras, né, maravilhas do pensamento, né, ou de inventos. Mas teve um deles, né, que me chama a atenção, por exemplo, o Descartes. Né? O Descartes, até essa frase, eu penso, logo eu existo, né, ele tinha uma leitura de que nós sozinhos, sem lermos, né, os outros, temos condições de construir o nosso pensamento e evoluirmos e criarmos teorias importantes, né, sozinhos. Né? Até que ponto isso a gente consegue? Porque a gente já está atrelado ao pensamento comum, né, de uma sociedade qualquer. Uma criança, ela já vai sendo moldada pelo conservadorismo ou pelo modo daquela sociedade existir. Ele dificilmente se liberta de hábitos, né? É impressionante, Leandro, porque se tu parares um segundo, um minuto, uma hora para pensar sobre o porquê nós estamos juntos, por que nós nascemos, qual é a ideia de nascer? E depois que nasce, qual é o sentido de viver? É por que tu passas, se tu passas, ou por que tu tens esse período? Qual é o sentido disso? E se não tem sentido, porque a gente pensa e parece que não tem sentido, por que corremos tanto e fazemos tantas coisas? E por que o domínio, em determinado momento, passa a ser o nosso sentido maior? Logo que a criança começa a engatinhar e a caminhar, o sentimento de domínio, já está muito antes, mas evidentemente para as pessoas nos acompanharem em casa, o sentimento de domínio, de conquista, de tomar posse, surge com uma intensidade muito grande, às vezes para ser o motor da vida. E o indivíduo vai até o final da vida tentando dominar, conquistar. Dominar e conquistar o quê? Para quê? Do que nós estamos falando? Mas isso é o que move muitos. Isso é o instintivo. Isso é o que vem de dentro de nós, dessa história primitiva, animalesca que nós temos e que nós não paramos para pensar. O que a gente vê nesses bandidos da política hoje, né? Eles estão enriquecendo, não são para eles, é para os netos, bisnetos, né? Porque são animais. São animais. É o leão que abate um búfalo e come 80 quilos de carne de uma vez só. Tá? E é um animal. Comeu todo o búfalo, metade do búfalo, um terço ainda brigou com quem estava ao redor para ficar com uns 300 quilos do búfalo só para ele, de carne. Ele nem tem espaço no estômago para tanto. E já comeu aqueles 80 quilos meio regurgitando, porque já não tem mais espaço. Ele vai ter que dormir 24 horas a seguir dali para poder ter uma certa digestão, para poder não morrer. Não tem força para caminhar, tanto peso que tem na barriga. Mas isso é animal. E nós seguimos fazendo exatamente igual hoje. Vimos esses políticos todos, os animais, fazendo exatamente igual. Comendo, enchendo o bucho, porque aqui não se trata de estômago, é de bucho. Até explodir ou quase explodir. Cofre. Bucho, cofre. E tu estás te perguntando, por quê? Qual é o sentido? Qual é o sentido desse bicho fazendo esse tipo de coisa? Então, qual é o sentido nosso? Quando nós casamos, queremos ter os filhos, uma pressa para ter os filhos. Por que mesmo que quer ter filhos? Porque é bonito? Eu já escutei de uma pessoa no meu consultório dizer: o teatro mais bonito que tem para uma apresentação de casamento é a igreja. Eu jamais deixaria de casar na igreja, porque é o teatro mais bonito que tem. E do ponto de vista da arte do casar, é um lugar pomposo, maravilhoso, onde tu pode enfeitar, botar música, tem todo um cerimonial. Mas a pessoa está falando em teatro. Então, muitas pessoas casam na igreja pelo teatro. Então, a vida passa a ser, de alguma forma, e eu estou usando isso como uma metáfora de outras coisas na vida. Claro, é evidente que tem pessoas que têm só a fé, que acreditam e tudo mais, mas eu estou me referindo a uma boa parte das pessoas que lutam para casar na igreja, e até brigam com os noivos, as famílias, porque aquilo é um teatro de apresentação maravilhoso, é um altar fantástico, é de rei, é imperial, é monárquico. Quantas pessoas entram na igreja para casar com um tapete vermelho, etc. É monárquico isso. É fantástico, é maravilhoso. Estou deixando a fé de lado, evidentemente, para essas pessoas. Então, a vida passa a ser monárquica de alguma maneira para nós.
e muitas pessoas usam essa forma de serem monarcas por um instante, exercendo o seu poder e dominando. Cabral, do Rio de Janeiro, é um exemplo disso, de uma forma muito baixa, mas foi um monarca não, digamos assim, mas foi monarca durante um tempo. Então, nós temos essa questão do poder, do domínio, do exercer, do avançar, do conquistar, do pilhar. A pilhagem, o roubar, não é uma coisa nova. Se nós pegarmos, eu falo muito na Idade Média porque está aqui próximo e é fácil temos muitos relatos e é fácil de investigar. A Idade Média foi feita de pilhagem. As pessoas passavam o dia todo roubando uma das outras. Mas na atualidade também. Não. Então, não é uma forma de pilhagem tão violenta como a gente via na pirataria, né? De certa maneira, mas pessoas vão morrer porque vão tirando dinheiro da área pública, né? Mas sem dó nem piedade, pessoas que com um discurso, com a arma, que era o discurso social, meteram a mão para pegar dinheiro, roubar dinheiro, né? O que nós mudamos de lá para cá? A forma de fazer. Mas o feito é o mesmo. O quanto nós mudamos enquanto seres humanos de lá para cá? Muito pouco, quase nada. Mudamos a forma. Antes, para matar, usávamos a espada e a lança. Hoje é mentira. Um botão. Matamos com a bomba atômica, estamos na Coreia e Estados Unidos, mas matamos com um botão do computador que tira 5 trilhões de dólares em um segundo de um país e quebramos aquela economia daquele país. Como parece que até houve ameaça no Brasil, há pouco tempo atrás, agora com a história da transição de governo e tudo mais. Já existem alguns comentários assim. A Venezuela é um exemplo. A Venezuela é um exemplo. Quebrou por quê? Porque o indivíduo lá resolveu, nós vamos fazer... E nós vamos para o caminho. Loucamente. Nós estamos também indo para o caminho. Porque, por um lado, um discurso social, mentiram, né, para roubar. Por outro lado, os que entram também querem usar a mesma estratégia, outras estratégias, mas também para enriquecer, porque todos eles, né, já têm no histórico, né, um passado não muito limpo. No Brasil teve uma coisinha diferente da Venezuela, que certamente não vai levar o Brasil para o mesmo lugar da Venezuela, embora a intenção de alguns fosse essa. O que é o diferente? O diferente é que o capital estrangeiro disse, senhores, só um pouquinho, assim, pegando o que é nosso para dar para os outros, nós não vamos mais mandar dinheiro para aí. Então, os senhores vão se transformar numa Venezuela, vocês vão quebrar porque nós vamos tirar um botãozinho os trilhões de dólares que nós temos investido aí, porque o lugar é bom, tem juro, as taxas são altas e a gente ganha muito. Então, nós vamos tirar todo esse dinheiro daí de um dia em um segundo. Se controlem. Então, houve mudanças e reorganizações e tudo mais, e as pessoas que sabem e conhecem esse tipo de coisa não mexeram muito nisso, tanto é que a economia melhorou e a política ficou na podridão que tinha que ficar, porque é podre. E tem que aparecer essa pústula toda, com esse pus todo, para que um dia cure de dentro para fora, como quem cura um abscesso. Se a área política é podre, a nossa economia, ela cresce, mas comprando os podres, né? Porque o grande capital comprou, né, esses vendidos que aí estão. Vamos voltar ao programa? Claro. Nós não saímos dele, não saímos. Eu deixei de propósito essa escorregadinha, porque eu quero trazer para o nosso público, nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem em casa pelo Facebook, que nós estamos falando do mesmo da Idade Média. Só mudamos a maneira de dizer ou de fazer. Mudou a máscara, trocamos. Não temos mais um escudo, uma espada, nem a lança, nem o cavalo, mas estamos falando do botão. Estamos falando da atitude, do um comprar o outro. O ser humano segue o mesmo. Mudou a forma de se conduzir. Então, por que seguimos sendo o mesmo? Porque não fizemos as rupturas necessárias ainda com esse padrão de comportamento, com essa história que é milenária e que é muito maior que tudo que a gente possa construir em 70, 80 anos de vida e passar para os nossos filhos. E até porque a maioria das pessoas sequer pensa como nós estamos pensando, sequer considera importante, porque acha que isso é coisa, vamos usar a expressão primitiva, arcaica, de mulher, de homossexual, que vão fazer os filhos serem umas bonequinhas, sendo umas dondocas, que pensam que tem sentimentos, e que o homem que é homem não tem sentimento, não chora, leva tudo na marra, bate forte, rouba e não se preocupa, o outro que se vire. São regras do jogo. Eu tenho escutado muito no meu consultório dos economistas sobre questões atuais, e uma frase que todos de uma forma ou de outra repetem: são as regras do jogo.
São as regras do jogo. Então, se são as regras do jogo, está permitido. São as pessoas que lidam com dinheiro. E tem frases que se eternizam, né, Newton? Cada um tem seu preço. Isso aí é complicado. Então, né? Nós queremos verdadeiramente mudar, nós queremos olhar para trás. Isso é um programa. Cada um tem seu preço. Muitos. Porque não é só questão, né, de valores, né, Newton? O que Às nós vezes queremos? você incorpora uma ideia e aquilo parece que ele comprou, aquela ideia ele comprou. Você não é mais dono de si, a ideia é dona de você. Então, voltamos para a questão da saúde mental e do ponto de equilíbrio. É saudável o indivíduo ter o dinheiro só para si, só para si, só para si, ser o mais rico do mundo? Parece que são 44, 46 famílias as mais ricas do mundo só. Rica, né? São as que determinam a economia do mundo. São esses que apertam o botão e dizem, vou quebrar o seu país se o senhor não fizer o que eu quero. Parece que são 40 e poucas empreendimentos familiares, parece que tem que ver com famílias, coroas e grandes fortunas familiares, etc. É certo? Não, isso não funciona. O mundo já provou que não funciona. Dá certo pegar o dinheiro de todo mundo e dar para os pobres e distribuir, etc. A Venezuela, e o Brasil quase, a Venezuela provou. Não é assim. Isso também não funciona. O que falta? O ponto de equilíbrio. Onde as pessoas têm uma consciência de que tem que trabalhar, tem que pagar, tem que ganhar, mas também tem que remunerar o outro, que para eu ser feliz o outro tem que ser feliz. Por que tem tanto terrorismo na Europa agora? Bom, porque destruíram os países dos outros na Ásia ou no Oriente Médio. Sim. Pô, se o cara não tem mais família, não tem pai, morreu o irmão, morreu a mulher, morreu os filhos, a casa que ele morava não tem mais, a cidade dele virou uma poeira. O que ele tem a perder? E por que ele vai me admirar, ou vai querer, ou vai... Por quê? Se eu, como ser humano, fiz o que eu fiz. E eu estou dizendo que foram lá e fizeram, não foram só eles entre eles. E se eles entre eles fizeram, teve armamento de fora. Mas, ao mesmo tempo, esse método de reação vai causar mais, né, violência, porque aqueles atingidos vão descarregar agora cada vez mais na linha do preconceito, né, também o terrorismo de lá para cá. E porque é um negócio, tem gente interessada em que exista isso. Porque aí as polícias se armam mais, tem gente vendendo armamento, e aí surgem novos núcleos lá que também vão comprar armamento, e armamento é um dos negócios mais bilionários da face da Terra. E assim, é uma pena, mas aí temos o ser humano. E aí nós deixamos isso aí para outro momento. Mas essa frase, né, talvez é de reflexão, né? Será mesmo que cada um tem seu preço? E quando você usa esse preço, como a gente vê, né, no Congresso, um exemplo, né, figuras políticas importantes que se vendem, né, será que ele se vendeu por caro ou ele é vulgar e barato? É um tema para se falar, né? E aí não é só lá na política, né? Até onde o homem, né, ele consegue estar ereto sem se vender. Vamos assim concluindo o programa e voltamos no próximo sábado. Até lá.